A paz de Cristo, Deus te abençoe, povo de Deus abençoado. Você está no canal Júlio César Sua Verdade. Se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha, que é muito importante para nós. Você não vai se arrepender de se inscrever no nosso canal, pois você vai ser edificado por meio de muitas mensagens que nós temos aqui. Irmãos, eu quero voltar um pouquinho lá atrás a respeito de toda a polêmica envolvendo a irmã Léia Miranda. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? E a gente vai ver que a metade da culpa de todo escândalo, sinceramente, tem sido pela ação que a diretoria tomou no começo. Vamos voltar lá atrás. No começo, a diretoria recebe o áudio, nós não sabemos quem manda o áudio. A diretoria, segundo ela, vai lá e chama a Léia para conversar. Nós não sabemos o motivo, a Léia rejeita naquele momento, não foi. Aí a diretoria faz o quê? Em vez da diretoria, né, a nossa direção, esperar ela terminar o culto e depois conversar com ela em particular, a diretoria vai lá, resolve punir ela pelas redes sociais. Ela fica sabendo, é justo o momento que ela está fazendo o culto da Fundação Reviver na sede mundial, onde ele cria uma revolta. E ela começa a entregar coisas que, segundo ela, estava acontecendo dentro do ministério, que seria pessoas envolvidas com a maçonaria dentro da diretoria, e o Davi Miranda Neto fazendo tudo o que ele queria dentro da sede mundial, e a sua mãe não fazia nada, concordava com todo o seu erro. Foi o que ela estava falando, né? Foi o que ela estava falando. Aí o que a diretoria faz? Vai lá e chama a polícia para poder remover ela do altar. Por ordem, nós não sabemos de quem, mas foi de alguém grande, né? Chama a polícia entra dentro da igreja. Quando a polícia entra dentro da igreja, cai nas redes sociais, irmão, sinceramente, se torna um escândalo muito grande. Se torna um escândalo maior do que o áudio envolvendo a Léia e o pastor Paulo Elias. Porque imagine, né? Imagine para os ímpios, para as pessoas que não conhecem a Deus, vendo nas redes sociais a polícia entrando dentro de uma igreja para remover a filha do missionário Davi Miranda, que é o fundador, um homem que sempre defendeu a doutrina. Irmãos, imagine a proporção do escândalo que isso não deu. Né, a proporção do escândalo que isso não deu. E depois começou, né, aquela questão, o áudio é dela, o áudio não é dela, o áudio é dela, não é dela. Ela continua afirmando que a voz não é dela. Pastor Paulo Elias entra dizendo que é, né, onde muita gente começou a atacar ela pelas redes sociais, começou a falar um monte de coisas, até postar coisas que não devia. Irmãos, antes de tudo, nós devemos lembrar de uma coisa: todos nós somos filhos de Deus. Independente se ela fez ou não, se ela quer confessar ou não, ela é a nossa irmã em Cristo. Não se esqueça disso. Nós servimos ao mesmo Pai, ao mesmo Deus. Nós não podemos se aproveitar com as situações das pessoas para tirar proveito disso. Nós não devemos se alegrar com as fraquezas dos fracos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que não é para a gente se alegrar. Não é para a gente se alegrar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz para a gente carregar a carga um dos outros. E então cumprireis a lei de Cristo. Quando a gente vê o nosso irmão na pior, caindo numa situação complicada, difícil, nós não temos que atacar, nós não temos que meter o pau, nós não temos que usar o nome da pessoa para ficar debochando, como muitos canais aqui, colocando palavras que não existem, colocando títulos e temas, atacando a pessoa de uma forma baixa, ajudando a escandalizar o nome de Cristo e o Evangelho do Senhor mais ainda. Então chegou numa proporção tão grande. O que acontece nos dias de hoje? É triste falar isso, mas pensa comigo. Como que Deus está vendo essa situação? Nós chegamos ao ponto, irmãos, de entrar o quê? O processo, um cristão processando o outro na justiça. Imagine como que a justiça não vê isso. Um cristão processando
o outro. Imagine Deus olhando dos céus. Vamos olhar com os olhos de Deus e com a mente de Cristo. Deus olhando do céu e vendo tudo isso. Deus falando, nossa, olha como os meus servos estão, os meus filhos estão, um processando o outro, um contra o outro. Imagine que você tenha 10 filhos dentro de uma casa e um começa a se levantar contra o outro. Imagine que os seus filhos, um começa a processar o outro, um começa a se levantar contra o outro. Irmãos, imagine a mente de um pai e de uma mãe que está ali com os seus filhos dentro dessa situação. Então imagine como é que Deus não fica. Deus certamente fica muito triste, está muito triste com tudo que está acontecendo. Volto a dizer, não sou advogado dela, apenas estou querendo agir com a verdade, ou seja, trazer o mais justo possível, irmãos, e não escandalizar o Evangelho de Cristo, né? Essa é a minha mente, é o meu modo de pensar. Eu acredito que Cristo pensaria assim também. O maior proveito quem está tirando de toda essa situação só tem um, é o diabo. O diabo está tirando todo o proveito dessa situação, dando risada à toa e dizendo, olha, eles estão se matando, eles estão se comendo, eles estão brigando, olha a situação deles, né? Olha a situação deles. As pessoas questionam, não, porque ela está usando de malandragem, porque ela não quer confessar o pecado dela, ela está escondendo. Irmãos, independente se ela confessa ou não, Davi Miranda Neto, quando caiu numa situação semelhante a essa, ele confessou o seu pecado, não tinha para onde fugir, ele disse que realmente era ele, pediu perdão, ao contrário dela. Só que nós não podemos ficar tirando pedra, nós não podemos falar coisas aqui que vai desagradar o Espírito Santo de Deus, que vai desagradar a Deus. Por quê? Deus não quer um povo desunido. Jesus disse, uma casa dividida contra si mesmo, ela não pode crescer. Um reino dividido não pode subsistir. Se nós não estivermos unidos, quando eu falo a igreja unida, não é somente o povo da Deus e Amor, é o povo da Assembleia, irmãos, ou seja, o cristianismo em si, na terra, tem que estar unido, porque nós somos um corpo só. Nós não somos 2 igrejas, 3 igrejas, lá no céu. No céu é uma igreja só. A noiva de Cristo é única. Nós somos os membros do corpo de Cristo e esses membros não podem estar desunidos. Se a igreja se unir, irmãos, não tem inferno que resista, não tem demônio que resista. Uma igreja unida, uma igreja que quando vê seu irmão cair, seu irmão na pior, eles não vão criticar, eles não vão atirar pedra, muito pelo contrário, vai dizer, Deus tenha misericórdia de um irmão fulano de tal que caiu, se enroscou numa situação difícil, o Senhor é poderoso para ajudar, tenha misericórdia. Irmãos, nós somos também fracos. Ninguém é o ser humano, ninguém é super-homem. Olha, nós somos carne, tá vendo? Tanto homens e mulheres, seja quem for, isso dói, isso machuca. Todos nós temos carne, todos nós temos sangue, todos nós somos fracos e estamos sujeitos a pecar. Claro, eu entendo, seria maravilhoso se realmente ela cometeu o erro e chegasse diante da mídia, confessasse o seu pecado, o seu erro, eu pequei, eu errei, peço perdão, foi um momento de carência, de fraqueza, né? Mas se ela diz que não foi ela e não quer confessar, quem somos nós para estar aqui julgando, usando o nosso canal para ficar difamando? Não, irmãos, vamos orar uns pelos outros, nós não vamos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E o diabo está se aproveitando dessa situação para causar um grande escândalo a um ponto de um ficar processando o outro. Meu Deus, eu imagino como Deus está triste com tudo isso. Um filho processando o outro, melhor dizendo, diante das redes sociais para todo mundo ver. Como que o mundo vê isso, né? Olha como que os cristãos estão se matando, um processando o outro, um querendo acabar com o outro. Meu Deus, antigamente não tinha esse negócio de processo não, irmãos. Antigamente, quando acontecia uma coisa dessa, os irmãos iam orar, iam pedir a Deus misericórdia. Aquele que está sendo caluniado ia dizer, Deus, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Eu entrego ele e ela nas suas mãos para que o Senhor tenha misericórdia. Era assim que a igreja agia. Hoje, qualquer coisinha é processo. Meu Deus, que igreja nós somos?
Que igreja nós somos? Que luz e sal da terra nós somos? Sinceramente dizendo, eu não sei que igreja nós somos. Irmãos, o arrebatamento está tão perto de acontecer que vocês não imaginam. Cristo vai arrebatar a igreja, e essa igreja ela não pode ser arrebatada do jeito que está. Ela precisa passar pelo funil, ela precisa se consertar, ela precisa se voltar para Deus se quiser ser arrebatada. Do jeito que está, ela não pode subir. Amém? Deus te abençoe. Você está no canal Júlio César Sua Verdade. Que a mão de Deus alcance a sua casa e também a sua vida.